Ele é bem-vindo no nosso meio, irmãos? Melhor assim, né? Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Alegria estar aqui. Nunca havia estado aqui em Santo André. Eu venho muito a São Paulo, né? Eu acho que neste mês eu já devo ter vindo aqui umas 3 vezes a São Paulo, mas nunca tinha vindo aqui à região. Que bom que eu tive a oportunidade de conhecer a cidade. Eu estava perguntando quem nasce aqui, se é santo, né? Mas não é andréense, não é isso? E o pastor falou andréense, mas se entregar a vida a Jesus, aí fica santo, né? E vamos falar sobre a Bíblia, e depois a gente vai abrir para as perguntas, se assim alguém tiver alguma pergunta. A Bíblia realmente é um texto impressionante. A gente poderia falar sobre a confiabilidade da Bíblia, que é um tema interessantíssimo, mas outro tema interessante é como a Bíblia influenciou a civilização, né? A Bíblia que vocês têm aí são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, e 9, mais ou menos 9, a gente não sabe, né? Porque não dá para saber a autoria de alguns livros, como de Hebreus, por exemplo, tem uma dúvida aí, mas mais ou menos 9 escreveram os 27 do Novo, isso num período de 15 séculos. E é algo que sempre me impressionou, porque nós analisamos esse texto escrito em 15 séculos e não encontramos contradição. Há dificuldades, contradições aparentes, dificuldades para as quais há resposta. Mas é algo incrível. Eu mesmo escrevo meu livro e no final, eu sozinho, no final tem contradição, tem que ajeitar, né? Você imagina aí esses autores escrevendo 66 livros, um período tão grande, e autores assim totalmente diferentes, como vocês sabem. Temos autores, vocês sabem, né? Pescadores, como é o caso de Pedro, reis como Davi e Salomão, até filósofos de uma capacidade intelectual impressionante, como era o caso de Paulo, ou Saulo, né? Sempre teve os 2 nomes, que ele estudou aos pés lá de Gamaliel, que ele, Gamaliel, era neto de Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então você pega pessoas totalmente diferentes, escrevendo em épocas, lugares diferentes, e línguas diferentes. O Antigo Testamento escrito em hebraico, umas partes em aramaico, o Novo Testamento escrito em grego, e não tem contradição. É incrível mesmo isso aí. É algo único, e livros que trazem elementos assim muito profundos, né? Você pega o livro de Atos, que foi escrito por aquele que mais escreveu no Novo Testamento, que foi o apóstolo Lucas. Paulo escreveu o maior número de livros, mas a quantidade de texto foi Lucas. Você pegar o livro de Atos, tem 84 fatos que são provados pela história e arqueologia. É um livro de história, essencial para o entendimento da Ásia Menor. Sem esse livro você não entende profundamente ali. É um livro único, impressionante. Sem falar que também é um texto muito corajoso. Eu sempre fiquei impressionado com a coragem desse texto. Aliás, uma das frases mais corajosas que eu acho já escrita em qualquer livro religioso é que foi escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 14, quando o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Você já pensou isso, hein? Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Todas as igrejas do mundo, essa daqui, todas as demais, seriam vãs se um fato público, físico, não tivesse ocorrido, que é a ressurreição de um homem, de um túmulo público. Olha a coragem que ele teve e a convicção de que aquela ressurreição ocorreu para escrever algo assim. Então a Bíblia não se esconde. Você pegar o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, ali no verso 1, ele vai dar várias especificações de quando aquilo é escrito, né? Aí diz lá, quando Tibério César era governador, e vai dar o ano 29 depois de Cristo. Então, um texto que não se expõe, um texto muito corajoso. Eu falei que a ressurreição, de acordo com a 1 Coríntios 15, 14, era um fato central para o cristianismo. Você acredita que, se não fosse a verdade, o fato das mulheres terem sido as primeiras testemunhas deste fato que é central para o cristianismo,
Você acha que os judeus teriam colocado mulheres como primeiras testemunhas? Não, né? Porque o testemunho de mulher na época lá dos judeus valia nada. Porque colocaram? Eu acho que colocaram a contragosto, assim, porque o testemunho não valia, né? Mas o fato é que quem foi a primeira testemunha do fato central do cristianismo foi o círculo de oração, né? Chegou lá, foi a primeira testemunha, aí botaram, foi o círculo de oração que foi olhar para ter essa segurança. Então é muito incrível, e é também um livro que nos faz não apenas nós crescermos em amor por Jesus Cristo, em relacionamento, mas também que nos faz pensar. A nossa fé tem uma base também no pensamento, isso é único também. O próprio Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, isso está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37, ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, o seu coração e o seu entendimento, né? Deus pede que Ele quer o nosso coração, mas Ele não pede que deixemos o cérebro de lado de fora da porta, não. Quer que nós o amemos por completo. Isso é único, completo. E tanta gente às vezes tem um certo anti-intelectualismo e afeta às vezes a experiência cristã como um todo. Nós temos que amar a Deus por completo, com nossa alma, nosso coração e o nosso entendimento. Aliás, as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas de discípulos cristãos. Não estou falando apenas escolas confessionais, não. Estou falando mais, escolas de discípulos cristãos. Vou citar alguns exemplos aqui, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford. Foram criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema original da maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, é verdade para Cristo e a Igreja. Muito importante isso, né? E às vezes a gente as pessoas vão para a universidade como se aquilo não fosse um ambiente próprio para o cristão. Eu mesmo às vezes dou palestra nas universidades e sobre isso, o pessoal não gosta muito, porque hoje em dia a universidade está tomada, né? Mas aí não gosta muito, mas ao final vem alguém assim, toda vez vem um jovenzinho, vem falar comigo, eu já sei o que é, na universidade. Aí ele chega para mim bem assim escondidinho, aí chega assim e faz: professor, eu queria dizer para o senhor que eu sou cristão também. Eu digo: mas rapaz, do jeito que você veio aí, eu pensei que você ia dizer que era traficante, porque a pessoa chega desse jeito, como se fosse assim, uma coisa muito, né? Se a universidade não fosse um ambiente para a gente, quando a ciência também. Aliás, a ciência moderna apareceu em países de matriz cristã. Ciência moderna. Tanto que o pessoal, quando vai para a escola aí, que vai estudar as leis da física, da química, da matemática, só estuda pessoas que nasceram em países de matriz cristã. Ninguém vai estudar a lei de não sei o que, Li, da China, a lei de não sei o que, do Japão, da Índia. A lei é Newton, Galileu, Einstein, todo mundo que nasceu, Lobachevsky, todo mundo que nasceu em país de matriz cristã. Ciência moderna aparece em país de matriz cristã. Você veja como é importante o cristianismo, né? Para tudo isso. A razão e o relacionamento com Deus fazem com que a civilização se desenvolva. Essa questão de relacionamento é interessante também, porque se você pegar a Grécia, que foi um povo muito inteligente, não foi? Da filosofia grega. Você pegar a Grécia tinha um termo que eles estudavam muito durante séculos, que era a verdade, que em grego é aletheia. Aí, uma das biografias sobre Jesus, que a Bíblia tem 4 biografias sobre Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. E uma das biografias sobre Jesus, escrita por João, tem uma mentalidade um pouco grega, que é a de João. E João, na biografia de João, Jesus de Nazaré, em João 14:6, capítulo 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E verdade aí, quando a gente lê em grego, é exatamente aletheia. O termo que a civilização mais inteligente que já viveu estudou por séculos. Jesus diz: a verdade é mais do que um conceito, é mais do que uma ideia, é uma pessoa.
Qual é a diferença disso? Porque sendo uma pessoa, nós podemos crescer em relacionamento com a verdade. Relacionamento com a verdade. Né? Não dá para você crescer em relacionamento com um conceito, né? Mas com a pessoa você cresce em relacionamento. E é isso que Jesus diz. É incrível como a influência do cristianismo. Tem outra palavra também que era muito estudada pelo grego, que é logos, que quer dizer a razão, o fundamento por trás de tudo que existe. E a mesma biografia de João diz assim, João 1, capítulo, comecinho, né? Capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o logos. Aí o pessoal traduz em português por verbo ou por palavra, mas em grego está lá, logos. No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Então, o outro termo que os gregos estudavam é o Logos, e a biografia diz, no princípio era o Logos, e a gente vai saber que esse Logos é Jesus por conta de João 1,14. Em João 1,14 as escrituras dizem que o Logos encarnou e habitou entre nós, Jesus. Essa tradução habitar, eu falo porque é o que os tradutores fazem, né? Mas eu não gosto não. Quando você lê em grego, a tradução mais adequada é tabernaculou entre nós. O Logos encarnou e tabernaculou entre nós. Então a Bíblia é incrível. Jesus, ele não se esconde, a Bíblia não se esconde, ele se coloca. Quer que nós pensemos a nossa fé. Tem até um mandamento para isso. Tem um mandamento numa das cartas católicas, não no sentido da igreja imperial, né? Da igreja católica apostólica romana, no sentido de católicos, que quer dizer universal, que não são aquelas cartas dirigidas às igrejas, mas são cartas católicas universais, como as de Pedro, por exemplo. Na primeira de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem: santifique o Senhor em seu coração, e esteja sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É uma ordem, né? Estejam sempre preparados. Você vê que o verbo está na forma do imperativo. Estejam sempre preparados para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, a razão da sua fé. Estejam sempre preparados para defender a sua fé. Quando a gente lê isso em grego, o termo que é traduzido por resposta, defesa, é apologia, que inclusive dá o termo apologética, que é uma das áreas da teologia, que estuda as razões para a fé. As escrituras são únicas, únicas mesmo. E entre as suas biografias, nós vemos também a correlação imediata que as escrituras fazem entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando as correlações internas da Bíblia. Se nós formos pegar uma ou outra biografia, a gente falou de João. Aliás, João, quando fala no princípio era o Logos, a gente viu que o Logos é Cristo. O que a gente não viu ainda é o seguinte: quando ele diz no princípio, ele diz que Jesus estava onde? Qual é o outro livro que começa assim? Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, João, que é a biografia sobre Jesus, diz que Jesus já está antes da criação do tempo, do espaço e da matéria. Não é incrível essa biografia dele? No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Mas tem outra biografia interessante, que todas são, né? Mas está citando algumas aqui, a de Mateus, que é a primeira, que está lá na ordem lá. Quando você lê Mateus 1:1, que é o primeiro verso do Novo Testamento, começa dizendo que é o livro da genealogia de Jesus Cristo, aí dá duas informações sobre o biografado. Diz, filho de Davi, filho de Abraão. E o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer, filho de Davi, filho de Abraão? Quer dizer que aquele biografado é a pessoa para quem todo o Antigo Testamento aponta,
que Jesus, ele não é um profeta, ele é o cumprimento das profecias. Jesus não é uma promessa, é o cumprimento das promessas. Aleluia. Filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Abraão, né? Porque houve uma promessa para Abraão que por meio de sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. E a gente sabe que não foi Isaac, não foi com todo respeito ao irmão Isaac, mas não foi por meio de Isaac que todos os povos foram abençoados, não é? Foi por meio de outro descendente. Quem? Aquele biografado. Esse aqui, diz Mateus, o biografado, aquele sobre quem essa genealogia diz respeito, é aquele que vem cumprir, ou dizendo de forma mais adequada, é o próprio Deus que vem para cumprir a promessa que fez a Abraão. Não é? Aí diz filho de Davi. Tem lá em livro de Reis, tem dizendo que Davi terá um filho que construirá um templo. E o pessoal diz que é Salomão, né? Salomão, de fato, construiu o templo até com material que Davi organizou. Mas só que lá em Reis diz assim, construirá um templo cujo trono durará para sempre. Eita, ó, o templo que Salomão construiu, cadê o trono? Foi destruído, não foi? No ano 70 depois de Cristo, pela segunda vez? Então, este templo de que fala as Escrituras, essa promessa de que um descendente de Davi construirá um templo cujo trono durará para sempre, não é cumprida em Salomão, é em outra descendente. Quem é? Jesus de Nazaré. Então, veja como a Bíblia é impressionante. A Bíblia, Jesus, ele vem para cumprir o que prometera. Desde sempre. Jesus é para onde todo o Antigo Testamento aponta, e isso é único nas Escrituras. Único. Lá na saída do Egito, 70 pessoas entram no Egito, sob a liderança de Jacó, são recebidos como hóspedes, né? Uma fome acometeu a região de Canaã. Jacó levou o seu povo, 70 pessoas, ao Egito, e entram lá, e logo depois, recebidos como hóspedes, eles são explorados, humilhados, escravizados, e passam-se ali 400 anos, como vocês sabem, aquele povo se torna 2 milhões de escravos. É ali que nasce o antissemitismo. 2 milhões de escravos. Aí Deus, após 400 anos, aparece para Moisés. Interessante que ele aparece para Moisés, que Moisés era o que tinha mais habilidade para falar com o faraó, né? Teria, né? Por quê? Porque Moisés teve educação palaciana. E mesmo assim Moisés diz, como é que eu vou conseguir? Aí Deus diz, eu estou com você, rapaz. Não é isso? Então ele aparece para Moisés, e aparece na sarça ardente, como vocês sabem, e Moisés, quando olha para aquilo, fica impressionado. Por que ele fica impressionado? Porque a chama não consome a sarça. É uma representação visual de todas as Escrituras, do Deus que não precisa de nada para a sua existência. O Deus que é autossuficiente. E ele pergunta, como é que eu vou dizer que o Senhor é, o seu nome? E ele diz, eu sou o que sou. Eu não sou o que você quer que eu seja. Eu sou o que sou, não sou o que você quer que eu seja. Não é? Você veja que interessante isso aí, que quando muita gente adora um Deus que não é o que é, mas que é a projeção do que ele gostaria que fosse. Adorar um Deus que não é o que é, mas é uma projeção do que a pessoa gostaria que fosse, é uma forma perversa de quê? Auto-idolatria. Você está adorando a você mesmo. Você está adorando uma projeção da sua mente, em vez de adorar o Deus que é o que é. E o contrário de teísmo na Bíblia não é ateísmo. Você já notou nisso? O contrário de teísmo na Bíblia é idolatria. Que a Bíblia é tão sábia que ela sabe que todo mundo tem um Deus. Todo mundo tem um Deus, não é? É como Josué falou no discurso que ele fez. Olha,
Você quer adorar o único e verdadeiro Deus? Não, vá adorar os deuses dos amorreus, dos cananeus. Eu e minha família adoraremos ao Senhor. Porque se você não adorar o Senhor, você vai adorar alguma coisa. E faz isso. Então, o que eu quero dizer da correlação do Antigo Testamento com o Novo é o seguinte, que quando Deus aparece para Moisés, Deus faz 4 promessas a Moisés. Essas promessas estão lá em Êxodo 6, nos versos 6 e 7. Deus faz 4 promessas para Moisés. Se quiser ler aí, o que eu vou dizer, a primeira é: livrarei do jugo da escravidão do Egito. A segunda é: livrarei da servidão, da escravidão. A primeira promessa que Deus faz em Êxodo 6:6 é que vai livrar o povo não da escravidão, mas do jugo da escravidão, das consequências da escravidão. Essa é a primeira promessa de Êxodo 6:6. Aí ele faz a segunda promessa, que é mais profunda do que a primeira promessa de Êxodo 6:6. Ele diz: eu não livrarei você apenas do jugo, das consequências, do peso da escravidão. Eu livrarei você da própria escravidão, da sua condição de escravo. A terceira promessa de Êxodo 6:6, que é feita a Moisés, 1500 anos antes de Jesus. A terceira promessa que é feita em Êxodo 6:6 é assim: vos resgatarei. Não é isso que está na Bíblia de vocês? Vos resgatarei. Vos resgatarei. E isso feito a Moisés. Vos resgatarei. E é interessante que lá Moisés, ele diz como vai resgatar. Como é que diz aí? Com braço estendido, do hebraico natsá, com braço estendido e em poderosos atos de julgamento. Deus diz para Moisés que resgatará o povo com braço estendido e poderosos atos de julgamento. E a quarta promessa, que você já entra em Êxodo 6:7, que é: eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. Deus liberta o povo lá da escravidão do Egito? Liberta, não liberta? Tem as pragas. Cada praga diz respeito a um deus egípcio específico. Por exemplo, a praga das rãs é para mostrar aos egípcios que aquele Deus com a cabeça de rã nada pode diante do único e verdadeiro Deus, para que o povo se converta, abandone os falsos deuses. Essa é a intenção das pragas, que o povo se converta. Olha, esse Deus com a cabeça de rã que você adora, que pode esse Deus diante dessa praga das rãs? Está vendo que esse Deus não é nada? Volte-se para o único e verdadeiro Deus. E de fato, quando o povo sai do Egito, alguns egípcios seguem. E a última praga, qual é? Que ele diz: o anjo ou o julgamento, Deus decide: vou julgar a maldade. O julgamento passará e matará os primogênitos. Mas Deus dá uma saída. Você mata um cordeiro, pega o sangue e coloca sobre os umbrais da sua porta. Quando o julgamento, o anjo do julgamento vir o sangue, você não será destruído juntamente com o julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Olha a pregação de Moisés para o pessoal. O que é que Moisés estava pregando? Você precisa estar salvo de não ser destruído juntamente com o julgamento que Deus fará da maldade do mundo. E para você estar salvo, é preciso que você esteja coberto pelo sangue do Cordeiro. Quem é Jesus? É o cumprimento disso tudo de forma plena. Aleluia! Plena. E o povo é libertado, mas você veja como as Escrituras são, porque essa promessa que foi feita a Moisés, em Êxodo 6:6, a terceira promessa: vos resgatarei, do hebraico Gaal. Amados irmãos, eu não tenho dúvida de dizer que Gaal é uma das palavras que tem a semântica mais relevante do Antigo Testamento, esse verbo resgatar. A gente lê esse verbo em Levítico, lê esse verbo em Rute. Qual é a definição desse verbo resgatar, ou Gaal, em hebraico? A definição ordinária. Lá em Rute talvez seja até mais fácil lembrar, que é o seguinte: de tempos em tempos você tinha uma terra, essa terra era alienada a outrem, mas você poderia Gaal, resgatá-la. O que era o resgate? Você dizia: eu posso pagar o preço que for necessário para comprar a terra que já era minha de volta para mim.
Isso é gaal. Esse verbo é, portanto, dizer pagar o preço que for necessário para comprar de volta para si o que já era seu, mas foi alienado a outrem. Estão me entendendo? O que é que Deus promete a Moisés em Êxodo 6,6? Eu vos resgatarei com braço estendido e poderosado de julgamento. O que é que Deus está prometendo? Eu pagarei o preço que for necessário para comprar você de volta para mim. Você que já era meu, mas foi alienado a outrem. E Deus diz isso a Moisés, que fará isso, mas não diz que fará de qualquer maneira, não. Diz que fará... Ele faz lá com Moisés, mas aquilo é como se fosse um trailer. Porque o filme completo, o cumprimento belo, perfeito e sublime daquela promessa é quando o próprio Deus vem para cumprir o que prometera. Quando é que Deus paga o preço que é necessário para comprar de volta para Ele, a mim e a você, nós que já éramos dele e fomos alienados a outro. Quando é que Ele paga? Na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário Ele cumpre de maneira plena, bela e profunda o que prometera lá a Moisés. Porque lá em Moisés Ele diz: eu vos resgatarei com braço... Vos resgatarei com braço estendido. Isso aqui em 1500 anos antes, pastor. Vos resgatarei com braço estendido e em poderosos atos de julgamento ou de juízo. Quando é que se dá o maior ato de julgamento e juízo da história da humanidade? Na cruz. Na cruz. A cruz é quando a linha do amor cruza a linha da justiça. A cruz é quando o julgamento sobre o homem recai sobre o Deus que vem como homem para receber esse julgamento. Lá em Gênesis, quando Deus vai julgar a serpente, amaldiçoar a serpente, a maldição recai sobre a serpente. E Deus se vira para Adão. Aí Adão deve ter dito: eita, pronto, agora estou frito. Só que há uma coisa esquisita lá. A maldição, quando a maldição de Deus vai cair sobre Adão, a maldição cai sobre Adão? Sim ou não? Não. Deus desvia e a maldição recai sobre a terra. Ele voltaria a lidar com a humanidade. O homem é poupado da maldição. Tem as consequências do pecado, mas ele não é julgado. A maldição sobre a humanidade iria recair mais na frente, quando o Deus, Criador do universo, vem como homem para receber sobre si o julgamento do próprio Deus. Essa é a cruz. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é um maldito. Maldito, que ele recebeu. Por isso que a Bíblia diz que ele é o último Adão. Ele recebe sobre si. Aí o povo diz: não, caiu sobre a terra porque o homem era feito de terra. Os animais foram feitos da terra também, vocês sabiam disso? Isso está lá em Gênesis 2,19. Se vocês nunca viram que os animais foram feitos da terra, você abre ali Gênesis 2,19. Não foi só o homem que foi feito da terra, não. A diferença do homem não é ter sido feito da terra, não. A diferença do homem é outra. Qual é a diferença do homem? Ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Confere aí, 2,19, é isso mesmo? Confere? Tá certo, né? Tá conferido, né? Não é só a minha Bíblia, não. De vocês também, né? Isso mesmo, é bom ver mesmo o que é que a gente passa. Isso é imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito de maneira muito especial. Aliás, o verbo de Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra, esse verbo em hebraico é bara. Bara é um verbo muito incrível. Assim, é um verbo... O que é um verbo, né, pessoal? O verbo é uma palavra que denota uma ação, né?
Por exemplo, correr, cantar, cozinhar, em regra, denota uma ação. Boró é criar, mas não criar como a gente fala no português, porque o português culhambou o verbo criar. Porque a gente fala, Deus criou o universo e fala, Manuel cria bode. Aí, entendeu? Bagunçou o verbo criar. Mas em hebraico, boró é um verbo que quer dizer criar de maneira tão impressionante, tão radical, que é criar a partir da ausência de qualquer coisa, a partir do nada. É preciso um poder tão grande para executar a ação designada por esse verbo, que só uma pessoa se qualifica para ser sujeito do verbo. Quem é essa pessoa? Deus. Não existe esse verbo com outro sujeito, porque ninguém mais tem o poder necessário para executar a ação designada pelo verbo boró. E esse verbo boró, que é criado de maneira profunda, aparece 3 vezes no capítulo 1 de Gênesis. A primeira é Gênesis 1:1, que nós lemos, no princípio Deus criou os céus e a terra. A segunda é Gênesis 1:21, tem boró, que ele cria o que eu chamo de animais almáticos, são aqueles animais que se relacionam com o ser humano. E a terceira é em Gênesis 1:27, que fala exatamente da criação do homem e da mulher, a sua imagem e semelhança. A Bíblia é impressionante, amados irmãos. E não só impressionante, como tem influenciado. Eu anotei alguns, não sei se tem interesse para vocês, mas tem algumas coisas aqui, que eu anotei aqui, algumas passagens sobre a influência da Bíblia em várias áreas da civilização. Nós já vimos o quão ela é impressionante. Porque se a gente for aqui continuar falando sobre teologia, nós vamos ver que não existe nada nem minimamente parecido com as Escrituras. Não só no que elas são, mas também nas cópias que nós temos para nos dar segurança de que o que foi escrito aí, que a Bíblia que você lê aí é a mesma que foi escrita lá atrás. Tem isso também. Porque uma coisa tão impressionante assim faz com que a gente pergunte, será que o pessoal não alterou esse negócio não? Não é uma pergunta honesta? Mas até para isso a Bíblia é impressionante. Só para eu falar um pouquinho para vocês terem noção disso aí, como é incrível. Que é a semana da Bíblia, não é isso? Vamos falar da Bíblia. É um negócio tão impressionante. O Antigo Testamento, a gente não tem dúvida da fidedignidade do Antigo Testamento. Por que a gente não tem dúvida? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto dos judeus. O nosso Antigo Testamento é o livro sagrado dos judeus. O livro sagrado dos judeus se chama Tanakh, ou Tanakh, que se divide em 3 partes. A primeira parte é a Torá, a segunda parte é o Neviim, e a terceira parte é o Ketuvim. Esse texto foi fechado no ano 90 depois de Cristo pelo Concílio de Jamnia dos judeus. Eles fecharam esse texto e é esse texto que é o Antigo Testamento. Porque o cristianismo não veio para abolir o judaísmo, veio para cumprir. Então esse texto é o mesmo texto do Antigo Testamento. A diferença é que o dos judeus tem 24 livros, o nosso Antigo Testamento tem 39 livros. O católico tem 10 textos a mais, que dão 7 livros a mais, e mais acréscimos ao livro de Esté e Daniel. E esses textos são acrescentados quando o Brasil já havia sido descoberto. Muito depois, os católicos chamam deuterocanônicos, segundo cânone, e nós chamamos esses livros de apócrifos, certo? Mas o texto mesmo do Antigo Testamento foi fechado ali e nós mantemos. Eles têm 24 livros, nós temos 39 livros, mas é o mesmo texto. Ah, pastor, como é que 24 livros pode se transformar em 39 livros? Para explicar isso aí é só lembrar da doidice que é como a gente vai para a pizzaria. Aí o povo pergunta, qual é o tamanho da pizza? Aí o garçom responde o quê? 8 fatias, né? Quando ele fala 8 fatias, para mim não quer dizer nada, porque aquela mesma pizza pode ter quantas fatias? Pode ter 16, pode ter 2, né? Não é verdade? Então, quantas vezes cortou o texto, né? Só que o do judeu não é tão bem cortado quanto o nosso.
um exemplo para vocês, os profetas menores, por exemplo, no nosso Antigo Testamento, cada um é um livro, para eles é um livro só, de profetas menores, entendeu? Agora, o Novo Testamento, é um livro impressionante das cópias que nós temos. Para você ter uma ideia, existem 5.686 cópias do Novo Testamento, em grego. Esse número é muito grande. Se você pegar a Ilíada de Homero, são 643 cópias apenas. O livro de Platão, Aristóteles, Suetônio, Tácito são baseados em 7, 8, 9 cópias. Pastor, por que é importante ter tanta cópia assim? Porque se você tiver uma dessas cópias e você alterar para ajeitar algum problemazinho lá, vai ter 5.685 cópias apontando a alteração. Não é verdade? Não é verdade? Então, assim, a quantidade de cópias é tão grande que quem tem uma cópia, eu já tive a oportunidade de ver uma dessas cópias que um conhecido meu comprou. É um negócio milionário comprar isso. Ele comprou uma dessas cópias. Foi o Josh McDowell. Vocês conhecem? Josh McDowell, ele comprou uma dessas cópias. Então, existem 5.686 cópias. É muito impressionante isso, né? E são muito semelhantes. Eu estou falando só em grego. Se você pegar em outras línguas da época, que foram traduções, você chega a 25 mil cópias. Aliás, se todo o Novo Testamento fosse destruído, nós conseguiríamos reconstituir o Novo Testamento, unicamente pelas citações que os pais da igreja fizeram, com exceção de 11 versos. Então, é um livro muito confiável. Estão entendendo como é? E na civilização civil atuou muito, não só nas universidades, como nós vimos, mas também em todas as áreas. Por exemplo, no trabalho, na área do trabalho. Você vê que antigamente o trabalho manual era absolutamente desconsiderado. Trabalhar era coisa de gente pobre. A Grécia mesma diz que a filosofia só nasceu por conta dos escravos. Não porque os escravos faziam filosofia, porque eles trabalhavam e a aristocracia ficava livre para pensar. Você vê, anota aqui, Plutarco, um escritor grego do século I, ele diz que até mesmo os aparatos de engenharia que havia lá em Roma eram esses aparatos vistos como uma corrupção da geometria pura. Então, Jesus vem num momento em que o trabalho não é bem visto, não é bem visto. Arquimedes, aquele matemático lá de Siracusa, ele dizia ter vergonha de construir certas ferramentas ou aparatos para resolver problemas geométricos, porque ele queria resolver tudo com o intelecto. Então, é no mundo assim que Jesus vem. Jesus vem. No mundo em que nós temos o escritor Sêneca, de Roma, você lê a obra de Sêneca toda, que é uma obra profunda, não tem uma linha sobre o trabalho. O trabalho era uma coisa de segunda categoria. Não é verdade? É incrível isso, não é? Cristo, ele nasce em uma civilização, em uma cultura contra o trabalho. Contra o trabalho, contra o esforço do trabalho, o esforço laboral, não é? Lugar que tinha muitos escravos, só em Atenas, 75% da população de Atenas eram de escravos. Em Roma, de cada duas pessoas em Roma, um era de escravo. Aí Jesus, nesse mundo, vem como o quê? Carpinteiro. Isso muda, isso radicaliza. Vem como carpinteiro. Trabalho totalmente contrário ao que as pessoas queriam fazer. Ele vem. É bem que ele havia estado aqui em Teofania antes, trabalhando de outra forma, né? Você sabe disso aí? Gênesis 1, 27, diz o quê? 1,27 não, 3,21. 1,27 é a criação do homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 3,21. Gênesis 1 e Gênesis 2, Deus e o homem está tudo bem. Gênesis 3 começa a esculhambação.
É o dia da queda. Gênesis 3:21 diz o quê? Senhor Deus fez roupas de pele e cobriu e vestiu o casal. Adão, no dia da queda, Gênesis 3, Jesus vem em teofania, faz roupas de pele e veste o casal. O que é que ele começa a ministrar aí para o casal? Essas peles foram peles artificiais? O que foi que houve aí? Sacrifício. Sacrifício. Adão deve ter ficado boquiaberto, estupefato, impressionado diante da necessidade da morte para lidar com as consequências do pecado. E Jesus faz roupas de pele, Jesus em teofania, faz roupas de pele e cobre o casal. Eu falei isso apenas para dizer que, se você for dizer por aí que Jesus esteve aqui como carpinteiro, não se esqueça de dizer que ele já havia estado aqui antes para trabalhar como alfaiate, né? Que ele fez essa roupa. Não é verdade? Mas você veja que é uma ministração para a forma como ele lidará plenamente com o pecado, que é quando ele, o Cordeiro, se faz sacrifício por nós. Então nós temos, na 2 Tessalonicenses 3,10, nós temos uma das frases aqui que são radicais. E se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3,10. A gente lê isso, não tem impressão assim, porque dizer isso hoje faz sentido, não faz? Agora você imagina uma civilização, numa época em que trabalho era visto assim. Os cristãos dizem, no caso do apóstolo Paulo, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É uma ética de valorização do trabalho, amados irmãos. Enaltece o trabalho. A gente tem que ter ideia como é feito lá. E os seguidores também seguem o mesmo caminho. São Basílio de Cesareia, que no século IV disse: a ociosidade é um grande mal. O trabalho nos preserva dos maus pensamentos. Você veja que o cristão não só radicaliza a concepção do trabalho, mas também vê a consequência espiritual do trabalho. Que o trabalho faz com que nós fiquemos protegidos do pecado da preguiça. Não é verdade? Como a civilização é afetada pelo cristianismo. Como ela é afetada radicalmente pelo cristianismo. O Lutero, ele vê essa dimensão espiritual do trabalho. Mas só que ele vê mais do que isso. Ele vê o trabalho como uma forma de servir a Deus. Só na parte do trabalho você olhe como começa quando Jesus nasce e a influência de Jesus, dos seus seguidores, até o trabalho ser uma forma de servir a Deus. Qualquer trabalho. Então, para o cristianismo não importa tanto em que você trabalha, mas importa mais como você trabalha. A pessoa que limpa o chão da empresa, ou o presidente da empresa, o mais importante da perspectiva de Deus não é o que ele faz, mas é como ele faz. Porque trabalhar é uma forma de servir a Deus. Aquele que limpa o banheiro com dedicação, limpa o banheiro com gosto, diz: eu estou servindo ao Senhor, tem, na lógica de Deus, um trabalho muito mais importante do que o presidente da empresa que não tem essa dimensão. Não é incrível isso? Lutero desenvolve uma ideia de trabalho como máscara de Deus. É como se Deus está escondido no nosso trabalho. Escondido no nosso trabalho. Isso muda tudo, amados irmãos. Isso muda tudo. Lucas 10:7 diz: o trabalhador merece o seu salário. Não é? São assim, porque às vezes a gente é de outra época, mas se você conseguir ver como era lá atrás, são assim afirmações revolucionárias.
cristianismo revolucionou. E esse trabalho também ataca a valorização do trabalho de todas as pessoas, é um antídoto muito forte contra a escravidão. Porque cria a chamada classe média. Antes o cristianismo não tinha nada que se pudesse chamar de classe média, que é a classe mais independente que existe, é a classe média. Você vê que a classe mais pobre é totalmente dependente do Estado. Tem gente hoje querendo se aposentar com 18 anos recebendo R$600 do governo. Não é verdade? O nome certo disso é vagabundagem. Não é verdade? Esse é o nome correto é vagabundagem. Mas tem um bocado de gente querendo se aposentar com o quê? Ficar pobre e dependente do governo. Não é? E a classe muito rica também é dependente do governo, porque os negócios multimilionários sempre dependem do governo. A classe média é a mais independente do Estado. O Estado para a classe média é um horror. É o quê? É pagar imposto, certidão, cartório, essas coisas, né? Então, cria-se a classe média, que é a mais independente, mais livre, graças ao cristianismo. Graças ao cristianismo. Aquele Max Weber tem a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Na página 35, eu copiei aqui para dizer para vocês, diz assim: os líderes empresariais e os donos do capital, bem como os níveis mais altos da mão de obra qualificada e, mais ainda, o pessoal altamente treinado, técnica e comercialmente das empresas modernas, eram predominantemente protestantes. Os melhores funcionários, crente. Por quê? Porque, meu amigo, eu estou lavando aqui esse chão, mas eu estou lavando para o patrão. Meu filho, você pode ser o Osama Bin Laden. Não estou nem aí, estou fazendo aqui para Deus. Para Deus. Não é verdade? Aprendendo, coisa que hoje em dia muita gente nova não sabe mais, né? Hoje em dia tem muito homem efeminado. Eu não estou falando nem de gay, não, mas é efeminado, sem saber ser homem. As igrejas, eu estava conversando com o pastor disse uma coisa certa. Para antigamente, a gente fazia o seguinte: a gente pregava a palavra, o caba se convertia, a gente batizava. Hoje em dia, o caba se converte, aí você tem que ensinar a ser homem, tem que ensinar a mulher a ser mulher, o casal a ser casal, porque os homens não são mais homens. Não quer trabalhar, não quer acordar cedo. Ai, a coisa está difícil, tudo frágilzinho, você diz qualquer coisinha, um horror, tudo se tremendo. Eles não são mais homens, não tem, é difícil. Não é verdade? Você vê, então no cristianismo tem que mudar isso. A gente está até falando, né, irmão, sobre esse assunto. No cristianismo tem que mudar isso aí. Tem que mudar isso aí. Tem que ensinar hoje a geração a ser homem. Porque se a igreja não fizer isso, ninguém vai fazer. Porque o que o Estado está fazendo é isso, desensinando. Desensinando. Quer ver uma coisa que está acontecendo nas igrejas, nas famílias? Gente boa, cristã, tudo, defendendo a ideia de não ter filho. Os homens hoje não querem ter filho mais, não. O antinatalismo. Antinatalismo. Aí fica o quê? Famílias o quê? Frágeis. Frágeis. Quem é que tem mais de 4 irmãos aqui? Pronto. Vou dizer como é a família de vocês. Da maioria de vocês. Sabe como é a família de vocês? Pode ter um irmão que queira até matar o outro. Mas se vier um de fora, quem morre é ele. Não é assim? Né? Entre os irmãos pode ter um querendo matar o outro. Mas se vier um de fora, quem morre é o de fora. Ou seja, a família com filhos é uma instituição forte. Forte. A igreja tem que voltar a fazer isso. Tem que ensinar a voltar a fazer isso. Fazer gente forte. Você pega, veja um casal, na igreja tem uma mocinha, né? Aí eu digo, aquele casal, para criar aquela mocinha, vai criar bem, vai dar certo, vai dar tudo ok, mas vai ser muita energia. Não era muito melhor aquela mocinha, aquela menininha ter 3 irmãos para cuidar dela? Não era mais fácil? Não era mais fácil? Porque a família é tão forte. Os homens hoje não estão assim. Você pergunta para algum jovem hoje em dia, os homens... Você pergunta, antigamente o cara com 18, 17, 16, 18, 19, já estava pensando, eu vou arranjar um emprego, vou arranjar um negócio, aprender um ofício, eu vou estudar, eu quero arranjar uma esposa, uma pessoa para casar,
ter filho. Hoje em dia você pergunta para alguns, sabe qual é o objetivo de muito jovem hoje? Homem, comprar um tal de um apartamento bem pequenininho que tem, que nem parede tem, botaram um nome diferente para ele. O caba fica na vida dele, a cabeça, a mentalidade dele é comprar aquele bichinho bem pequenininho que nem parede tem. Não sei nem como é que vai para o sanitário e fica a pessoa... Não tem nem parede. Vou comprar um bicho desse e vou criar um gato castrado. Tá assim. Tá assim. E o coitado do gato que não tem nada a ver com a história. Até os animais estão sofrendo isso. Levei meu cachorro para cortar as orelhas e o rabo. Para ficar com cara de mal, né? Aí você chega para o veterinário, quer cortar as orelhas e o rabo do cachorro. Sabe a história do veterinário? Não, hoje em dia a gente não faz mais isso não, porque o conselho de veterinário não sei do que, não corta o rabo nem a orelha do cachorro não. Diz, não faz não. Eu não sabia, mudou, foi porque o cachorro não sei o que. Tá bom, muito obrigado, Deus abençoe, muito obrigado, fui embora. Eu não cheguei nem na porta, o veterinário olhou para mim e disse, não vai castrar o cachorrinho não? Eu disse, agora pronto, fazia 1 minuto atrás, não queria cortar o rabo nem as orelhas, agora quer cortar os documentos do cachorro. Se fosse o senhor ia preferir o quê? Suas orelhas ou seus documentos? O senhor ia dizer o quê? Leva as duas, né? Leva as 2 orelhas. Então é assim. Está entendendo? Você vê que o cristianismo revoluciona e a gente, a igreja, tem a obrigação de fazer isso. Tem a obrigação de ser contra o mundo. Está entendendo? A gente tem a obrigação de ser contra o mundo. Tem que ensinar as meninas também. Porque no casamento cristão, no casamento aí fora das paredes da igreja, não sei, Sodoma e Gomorra está quase perdendo. Agora, aqui tem lugar por aí, alguns lugares, que o Satanás tem até vergonha de ir, né? Mas o casamento dentro da igreja, o homem tem uma obrigação em relação à família. Qual é? Ser capaz de morrer por ela. Não é isso? Não é isso que diz? Não é? Não é o que diz lá? Que o homem tem que ser capaz de morrer pela família. Aí vem umas mocinhas nas igrejas hoje, a gente tem que ensinar as mocinhas também a procurar os homens que prestem. Porque as mocinhas hoje... mocinha, você está procurando um rapazinho para você orar, para paquerar. Se o rapazinho usar maquiagem, não presta. A gente tem que dizer o óbvio, pastor. Não presta. O rapazinho que usa maquiagem não é capaz de morrer por você nunca. As mocinhas hoje estão procurando um rapazinho, sabe para quê? Para ficar vendo junto dorama e chorando. Os dois chorando. É isso que estão procurando. A igreja tem que dizer o óbvio. Tem que dizer o óbvio. Tem que falar. Então, as mocinhas procurem gente que é homem, viu? Que é homem. Veja direito como é. Estava numa igreja, rapaz. Não foi aqui nesse estado, não, mas também não foi no Nordeste, não. O pastor auxiliar chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor sabia que lá em casa, quando aparece uma barata, eu me tranco, é minha mulher que vai matar? Ele não era gay, não, mas não era homem, entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa de vocês, quando for criar menino, homem, menino, criança, homem, menino, né? Que fala, crie como um homem. Você tem que criar seus filhos como um homem. Entendeu? Outra vez eu estava não sei o quê, gritou para o menino: menino, sai do sereno. Esse menino, se o menino não enfrenta o sereno, vai enfrentar o que na vida? Fica a pessoa frágil, fragilizada. Uma vez eu estava num lugar, pastor, tinha aquelas escadas assim, que era uma escada assim, aquela escada assim, uma escada que desce. Sabe qual é que a pessoa... Eu, quando era menino, tinha esse negócio. A gente subia e ficava tentando ficar pendurado assim. Você sabe esse brinquedo ainda existe? Não sei como é que chama esse brinquedo. Aí, eu estava num determinado clube lá, aí quando eu vi um menino assim, grandinho, o menino correu para fazer isso, os dois, o pai e a mãe correram. Não, meu filho. Pelo amor de Deus, o máximo que ia acontecer com a criança daquela era quebrar a perna, um negócio nada mais do que isso. Tira o menino dali, quer dizer, esse menino vai ficar como? Vai ficar como? É um problema. Então o cristianismo, ele tem que mudar hoje em dia também. Não foi só antes não, está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou falando isso para dizer que nós temos um papel a desempenhar. Assim como na época
o papel era a valorização do trabalho, hoje em dia o papel é dizer que homem tem que ser homem. Na igreja, homem tem que ser homem. Entendeu? Tem que ser homem. E não for homem, você tem que ser ensinado a ser homem. Uma vez lá na igreja, chegou um rapaz para mim e disse assim, pastor, não sei... disse assim, pastor, aconteceu um negócio ali, não sei quem fez um negócio comigo, aquilo foi tão fofo que ele fez. Eu disse, amigo, esse nome fofo a gente não usa para isso não. Eu tive que ensiná-lo. Fofo, você vai usar assim, a areia está fofa. Ou então você quer xingar alguém, seu bolo fofo ainda é aceitável. Mas ninguém usa fofo nessa acepção não. Outro momento chegou um rapaz, chegou para mim, porque não queria assumir o negócio. Ele disse, pastor, o senhor sabe, eu sou jovem. Eu disse, quantos anos você tem? Ele falou, 28. Eu disse, você não é jovem não. 28 anos, eu sou jovem, eu sou não sei o quê. Está assim. Está assim. Outra coisa, liberdade foi liberdade econômica, liberdade religiosa também, viu? O cristianismo enalteceu a liberdade religiosa das civilizações. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia, defendendo que qualquer pessoa poderia ensinar pelo livro que quisesse, incluindo a Bíblia. É por isso que só há liberdade mesmo em país de matriz cristã, meus irmãos. País de matriz cristã. Não é verdade? Você vai aqui na Paulista, aqui é uma coisa do outro mundo, né? Você chega aqui, não tem a parada gay. Essa parada gay só acontece em país de matriz cristã. Cristã. Não existe parada gay em outro país de outro tipo. Muçulmano não preciso nem dizer, né? Não é verdade? Eu não preciso nem dizer, muçulmano. Ateu, a país de origem ateísta também não pode não. China, Rússia. A Rússia estreitou a legislação contra o homossexual. A liberdade religiosa é graças ao cristianismo. Por quê? Porque até Deus respeita o livre-arbítrio. Não quer dizer que tudo é certo, não. Só existe uma coisa certa, mas a pessoa fala o que quiser. Não é verdade? Até Deus respeita o livre-arbítrio. O cristianismo, ele cresce por convencimento. Não tem como você forçar ninguém a ser cristão. Não tem como. Concorda comigo? A verdadeira transformação é de dentro para fora. Tem até o irmão Josias, o rei Josias. Você se lembra da história do rei Josias? Ele assumiu o trono, parece que tinha 8 anos, né? Mas era um rei bom. A Bíblia diz que ele era um rei bom. Depois, ele se deparou com as Escrituras e rasgou as próprias roupas em arrependimento diante das Escrituras. A Escritura é um espelho, né? As Escrituras denunciam o nosso defeito. Ele rasga as próprias roupas. Aí ele é um rei bom, mas ele teve uma ideia lá que foi bem intencionada, mas foi errada. Ele diz, rapaz, eu vou implementar uma lei aqui civil religiosa aqui. Quer ver todo mundo aqui ser, entre aspas, não havia Cristo ainda, né? Todo mundo aqui ser de Deus na chicotada. Foi implementar uma lei religiosa. Funcionou? Não. A Bíblia diz que o filho do rei Josias, quando se deparou com as Escrituras, em vez de rasgar a própria roupa, rasgou foi a própria Escritura. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Então, a liberdade genuína está no cristianismo. Está no cristianismo. Tem aquela passagem clássica de Jesus, é Mateus, né? Mateus tem aquela passagem clássica de Jesus, que está em Mateus 22, do 19 e seguintes, que a pessoa quer pegar Jesus e diz, Jesus, eu devo pagar imposto? Se lembra que ele está com a moeda? Jesus, eu devo pagar imposto? Aí Jesus diz, qual é a figura que está aí nessa esfinge? Qual é a esfinge que está aí nessa moeda? Qual é a figura que está aí nessa moeda? Aí diz, é César. Então, dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Eu estou interessado na esfinge que está no seu coração. Ele, entendeu? Você vê ali, separou, Estado laico. Agora, o Estado laico não é o Estado, não é antirreligioso, não. Se o Estado não quer se meter na igreja, não quer que a igreja se meta no Estado, o Estado também não se meta na igreja, não. O Estado não pode dizer quando é que a igreja pode abrir, se pode abrir ou não por conta de pandemia. Isso não cabe ao Estado. Não é laico?
Não é laico? Deixa a igreja se organizar. Não é isso? Então tem que saber esse lado também aí. Bom, muitas outras coisas também. Dignidade da mulher. Rapaz, se você pegar qualquer civilização antes do cristianismo, as mulheres têm a dignidade lá embaixo, viu? Chineses, qualquer um que você pegar, tem a dignidade lá embaixo. Os gregos, os romanos, até os judeus, que é o povo detentor da moralidade, mas a dignidade da mulher, coitada, era lá embaixo. Quando é que isso começa a mudar? Graças a Jesus de Nazaré. Notadamente na situação do encontro com a samaritana. Olha o enaltecimento da dignidade da mulher ali. Você lê aquela obra Medeia, escrita por Eurípides. Você vê a diferença de tratamento totalmente do homem com a mulher para direitos semelhantes. Hospitais, está falando do incentivo na civilização? Hospitais. Ei, não havia hospitais antes do cristianismo, não. Você sabia disso? Não havia hospitais, não. Quando muito tinha um lugarzinho para tratar guerrilheiro, assim, esse povo o povo era tratado em casa, não tinha hospitais, não. O hospital é um advento do cristianismo. Eu não sei nem o nome dos hospitais aqui dessa cidade, de Santo André, mas eu já posso dizer para você que tem vários com nome cristão. Tem não? Diga aí. Hã? Santa Casa. Hã? São Bernardo, são nome cristão. Sabe por que eu sei disso? Porque todo canto é assim. E não é só aqui, não, é no mundo. Estados Unidos, St. Andrew, Santo André, lá dos hospitais, tem tudo. Por quê? Porque o hospital é um advento do cristianismo. O médico lá que trabalhou como o apóstolo Lucas, mostrou muitos elementos. Mateus mostrou também Jesus como aquele que cuida dos doentes. Lá em Mateus, aquela passagem 14, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e disse que ele teve compaixão e curou os doentes. Foi no cristianismo que o ato de fazer algo pelo outro, sem esperar nada em troca, se inaugurou. Foi que a caridade foi criada, amados irmãos. Questão de segurança jurídica no direito, que a gente está passando por um momento muito ruim no Brasil sobre isso. Não é? Mas a ideia de que todos são iguais perante a lei, nasce no cristianismo. Lá em Atos 10, 34, diz: Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 3, 23, todos são iguais perante Deus, pois todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Todos, não tem ninguém, pode ser, seja lá o que for, do jeito que você for, pessoa de qualquer classe social, de qualquer cor, de qualquer coisa, todos carecem da glória de Deus, todos são iguais. No momento dessas separações todas, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, diz: não há judeu nem gentil, homem nem mulher, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Isso é revolucionário. Escravo nem livre, combate a escravidão também. Combate a escravidão, que no Antigo Testamento era punida até com morte. Está ali em Êxodo 21, 16. Era punida até com morte. A escravidão, que é uma chaga da civilização. Uma chaga, uma ferida. E que não tem nada a ver com cor de pele. Pense uma coisa que não tem nada a ver com cor de pele, é escravidão. Todo mundo escravizou todo mundo, infelizmente, não é? De todo tipo. Esse é um problema. Aliás, o nome escravo vem de que nome? Eslavo. O nome escravo vem de eslavo. Entendeu? A escravidão do Brasil foi majoritariamente de negros, porque foram escravizados os africanos, mas os próprios africanos escravizaram portugueses do século XV ao XVIII, africanos do norte da África, os chamados piratas berberescos,
ou piratas da Berbéria, escravizaram portugueses do século XV ao XVIII. O povo de Deus foi escravizado, a gente já viu, até hoje tem escravidão. Houve uma época no mundo que só a Europa não tinha escravos. Graças a quê? Cristianismo. Graças ao cristianismo, amados irmãos. Outra coisa horrível que tinha antigamente, isso aqui é muito importante para a gente hoje. Antigamente as crianças que não gostavam matavam. Eu sabia disso? Nasceu o menino, vixe, mata. Não é uma absurdidade que eu estou falando? Não choca, mas também tem outra coisa que deve chocar, né? Não estou fazendo a mesma coisa hoje, não? Com o aborto. A igreja tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Porque lá antigamente o infanticídio era geral. Sêneca, ele escreve assim, ó: nós afogamos as crianças de que não gostamos. As crianças que não querem, a gente afoga. Isso está em Sêneca. A lei romana, as 12 tábuas da lei romana, está na tábua 4, diz assim, ó: ela determina, crianças com deformidade devem ser mortas. Tá certo? É isso aí. A França, que se afastou do cristianismo, no condomínio onde eu moro, eu tenho uma casa, tem um vizinho lá, que é uma família de empresários franceses, que disseram: eu não vou criar meus filhos aqui nessa França, não. A França se afastou do cristianismo. E foi o primeiro país a considerar direito constitucional o de assassinar bebês intrauterinos. Esse nome aborto é para suavizar, né? Porque o nome certo é assassinato de bebês intrauterinos. Assassinar um ser inocente dentro do ventre. Qual é a diferença do aborto para o infanticídio? Nenhuma. Teve até uma história da mulher que engravidou, aí já tinha um menino de 2 anos, aí foi para o médico. Aí veio com essa história, desse argumento. Quando eu falo sobre aborto, eu explico toda a história, né? Porque é um negócio, mas vou dar esse exemplo. Aí foi com o menino para o médico. Aí fez: doutor, eu não tenho condição de criar, eu preciso abortar, não sei o quê. Aí com um menino na barriga e outro na mão, né? Eu preciso abortar, não tenho condição de criar, não sei o quê. Aí o médico teve uma ideia. Disse: olhe, por que a gente não mata esse aí de 2 anos? É melhor. Porque o outro ainda está sem precisar comprar comida para ele, você tem uns meses aí, está na sua barriga. Qual é a diferença? Porque a gente se choca com o menino de 2 anos e não se choca com o inocente indefeso na barriga da mãe. O historiador Leque, né? W-E-H Leque, diz que o infanticídio era a maior chaga da civilização antiga, profunda mancha da civilização antiga. E o que é que separa o abortismo do infanticídio? E a gente vai deixar que civilizações do futuro se refira a nós como abortismo, como a maior mancha da nossa geração, e a igreja vai ficar parada quanto a isso? Ai, pastor, eu vou ser perseguido. Você espera o quê? A coisa mais triste que tem é o crente frouxo. É a coisa mais triste que tem. Não, diz assim: meu filho, você é sal da terra, você não é caramelo da terra, não, meu filho. Você é sal da terra. Posicione-se, meu filho. Quer ser amado pelo mundo. Os crentes querem ser amados pelo mundo. O crente vai ser amado pelo mundo, trazendo o povo do mundo para as igrejas, gente de outras coisas, espiritismo, não sei o quê, para pregar às vezes. Tem que ter cuidado. A gente está na contramão do mundo. Está entendendo? Contramão do mundo. Não vamos ser frouxos, não. Tem que ser a voz daqueles que não têm voz, né? Que não tem voz mesmo é o menino na barriga da mãe. Menino da barriga da mãe. Pois é, amados irmãos, tem um cara que dizia assim, né? E para terminar, eu quando me converti, né?
Aí eu disse assim, teve um momento que eu pensei assim, meu amigo, por que eu estou fazendo aqui no mundo doido desse jeito? Porque o mundo está de cabeça para baixo. Por que quando a gente não se converte, a gente não é imediatamente arrebatado? Concorda comigo? Você entregou, eu pergunto, Senhor, entreguei minha vida ao Senhor, o que eu vou ficar fazendo aqui? Todo mundo entrega a vida, não era para ser assim? Pois é. Mas por que a gente fica aqui? Porque nós temos algo a fazer. Todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Nós estamos aqui com uma missão. A comunhão é uma coisa maravilhosa, mas não é o objetivo central da igreja, não. O objetivo da igreja é proclamar a palavra do arrependimento para o mundo perdido. É ir buscar quem está fora. Esse é o papel da igreja do Senhor. E um bocado de gente covarde. Meu irmão, a gente não pode viver como se o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, não habitasse em nós, não. Não pode viver assim, não. Tem um bocado de crente vivendo como se ele fosse igual uma barata tonta. O Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, habita em você, se você entregou a vida ao Senhor. Você pegue uma passagem da Bíblia que sugira que você não pode fazer o que Deus colocou em seu coração. Não tem. O que tem é que Deus vai colocar em seu coração algo maior do que você sabe que pela sua própria força, seu talento, seu dinheiro, você consegue. É algo maior. Todo padrão é esse. Aí o padrão qual é? O povo chega e diz, eita Deus, eu não vou conseguir não. É o que é que Deus diz? Ei rapaz, eu estou com você. Não é isso? Com Moisés foi isso. Com Josué foi isso. Moisés, que é educação palaciana, ia como eu não vou conseguir falar com o faraó, eu estou com você, rapaz. Josué, a mesma coisa. A geração de números, sob a liderança de Moisés, resolveu morrer no deserto. Antes tivéssemos morrido no Egito, antes tivéssemos ficado no Egito ou morrêssemos aqui no deserto. E foi isso que foi feito, o pedido dela foi atendido. O erro, Moisés foi um grande líder, mas teve esse erro. Mandou 12 cabras para os espias, para ver como era a situação lá de Canaã, como o projeto de Deus ia ser alcançado. E os 12 voltaram. Dos 12, 10 disseram que não ia ser alcançado. O relatório dos 10 foram: o que Deus prometeu realmente é maravilhoso, dali mano leite e mel. Mas o plano de Deus é irrealizável. O relatório foi dizer que o plano de Deus não tinha como ser realizado. E Moisés aceitou. Era para ter mandado aqueles cabras, sai daqui, bando de cabras sem futuro. Não era não? Só ficou Caleb e Josué. Aí Moisés morre para invadir a terra prometida. Se fosse hoje em dia, os homens iam perguntar: ai Josué, como é que está o pH da água? Tem aquecimento artificial esse rio? Ia ser assim, não era verdade? Não era verdade? Então nós somos, quem é que nós somos hoje? Nós somos chamados para quê? Para confrontarmos os faraós do mundo, para enfrentarmos, atravessarmos os Jordões e conseguirmos alcançarmos e conquistarmos a promessa do Senhor, que é Canaã. Nós somos chamados para isso, a igreja do Senhor, meus irmãos. Nós somos chamados para enaltecer a civilização, para dar liberdade, quebrar as correntes da escravidão e as pessoas encontrarem a liberdade. Estou com a boca mole de rodar de cima para baixo desse país, para proclamar o povo a ser corajoso, deixar de ser frouxo. Uma vez eu estava falando não sei o quê, dizendo coisa óbvia: o LGBTismo é do Satanás, feminismo é do Satanás, aquela mulher que deixa os cabelos do sovaco até o chão é do Satanás, dizendo óbvio. Aí chega uma pessoa para mim e diz: mas pastor, o senhor não tem medo de perder seguidor não? Eu digo: o que é perder seguidor, meu filho? Olhe só a mentalidade do povo, o julgamento do sofrimento do povo é perder o tal do seguidor. Essa pessoa como é que está? Como é que está? Você chega nos cantos e vai, como eu fui ajudar uma amiga a plantar uma escola bíblica na Guatemala.
Quando chegava lá, a gente tinha medo de ser sequestrado, o povo lá, medo de ser tudo, não sei o quê, no ambiente da guerra civil. Aqui no Brasil, ai meu Deus, tudo assim, frágilzinho. Os homens tudo frágilzinho. Tem que mudar, a igreja tem que ensinar diferente, pessoal. Essas são as perspectivas para a eternidade. Nós temos que entender o que faz parte de nossa teologia pública, o que faz parte de nossa apologética cultural, o que faz parte do nosso chamado. Nós somos chamados, nós somos Noés da contemporaneidade. Noé é chamado o primeiro pregador, para pregar a mesma mensagem. Se você não estiver na arca, você será destruído, engolido pelo julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Não é verdade? Nossa arca é Cristo. Nossa arca é Cristo, nós somos Noés da contemporaneidade. Pois é, amados irmãos, vamos nos posicionar. A coisa mais triste que... Concorda comigo? A coragem é a porta por onde todas as demais virtudes vão de passar. O homem sem coragem não é virtuoso em nada. É como eu disse, né? Só para terminar mesmo agora, é como eu me lembrei de um negócio. Porque tem gente que a gente tem 100% de certeza que está no céu. Não é? Quem são essas pessoas? Por exemplo, lá em Mateus, então Abraão, Isaac e Jacó estão no céu. A Bíblia diz, porque eles colocaram a esperança no Messias que vinha no futuro, como hoje nós colocamos. Eu tenho um bocado de gente que eu quero conversar quando eu morrer. No céu, não é coisa espírita não, é no céu. Aí, pergunta, ela sai do meio da sua família e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não está naquilo para o que ele chama, não. Está em quem chama. Esse é o valor. Se Deus chama, o livro de Atos nos diz que ainda na Mesopotâmia. Estava na Mesopotâmia. O livro de Atos, Lucas falando de Gênesis. Ainda na Mesopotâmia, Abraão deixou. Né? Foi o único patriarca que não mudou de nome. Ficou lá em Canaã, deve ter se balançado em rei, tomado água de coco. Agora Jacó, mas eu tenho certeza que esse pessoal lá tem uma pergunta também para mim e para você. Qual é a pergunta que eles vão fazer? Vão dizer, rapaz, foi assim, do universo habitando em você. Para eles, isso aí ele não consegue imaginar. Nós vivemos com o Espírito do Deus. Para terminar mesmo agora para valer eternamente. Tem outro que está no céu, porque eu quando eu vi esse pessoal que estava no céu, isso é interessante. Quando eu vi esse pessoal que estava no céu, eu disse assim, rapaz, só deve ter gente aí de alto. Está aí no céu. Aí eu fui procurar mais gente que estava no céu na Bíblia. Quem foi o outro que eu achei? O ladrão da cruz. Olha que a Bíblia nada para oferecer. E tem gente que ainda chama o bom ladrão, né? O bom ladrão. Não sei por que chama bom, mas enfim. Não tinha nada para oferecer. Nas veredas da justiça. Não podia andar nas veredas da justiça. Por quê? Seus pés estavam pregados na cruz. Ele não podia fazer boas obras. Por quê? Para Jesus, uma revelação talvez menor do que a que nós temos hoje, porque aquele Deus era ensanguentado, triturado. Olhou, Senhor, lembra-te de mim. E qual foi a resposta de Jesus imediata? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pelo que Cristo fez. Isso, irmão, serve para o seguinte, porque não tem motivo para você estar fora do cristianismo, nem envolvido. O ladrão tomada, não é verdade? Não é pelo que você fez, é pelo que Cristo fez. Basta que você queira, não é verdade? Foi o que o ladrão fez isso, não é? Certo? Você pode ter tido uma vida horrível, mas se você entregar a sua vida ao Senhor, Ele joga tudo no mar do esquecimento e você tem uma nova vida. Né? Assim, pastor, olha, eu fiz isso. Eu digo, mas rapaz, se você se arrependeu, arrependa-se. Porque o arrepender é arrependa-se. Não é verdade? Foi o que ensinou João Batista, o que pregou Jesus, o que pegou Pedro. E até hoje é a mesma coisa. Mas está arrependido? Estou. Então o Senhor jogou no mar do esquecimento. Agora o problema piorou. Porque se Deus perdoou você, e você entende que Deus perdoou você, e você não se perdoa, da decisão de Deus a gente vai recorrer para você? Não é verdade? Perdoe-se e viva uma nova vida, irmãos. Então, dessa geração perdida, e seja espelho para refletir a luz de Cristo, nunca querendo ser como o sol, que
Pergunta? Nós vamos abrir para 2 perguntas por causa do horário e perguntas pertinentes, perguntas dentro do que foi exposto. A importância da Bíblia na... Quem quiser me seguir no Instagram, não sei se consegue ver, é Tassos Licurgo. TASSOS de aprofundamento. Quem quiser se inscrever. Cadê o irmão das perguntas? Dr. Tarsos. Cadê a pessoa? Aqui, eu. Sim. Henrique. Uma pergunta. A Bíblia, né, e a religião, ela foi utilizada muitas das vezes na história, né, principalmente da civilização, para que, conta da Bíblia, muitas pessoas dão esse argumento, né? E como você responderia a isso, né, pensando numa apologética, como defesa? Isso é um fato histórico. Mas o que eu respondo é o seguinte: eu debatendo com os maiores opositores, essas atitudes que você está narrando na pessoa e na vida de Jesus Cristo, rapaz, eu não peguei um se faz dele. O nome é cristianismo. É Cristo. Se alguém desviou, ela não foi cristã. Demonstrar que aquilo não é a expressão do cristianismo. Mas fez assim uma vez, uma pergunta assim. Aí eu não respondi de forma correta, mas eu vou compartilhar com vocês aqui a forma errada que eu respondi. Porque o irmão chegou... Aí é brutal. Na realidade, a resposta, essa brincadeira, a correta é: antes da criação do tempo, não existe antes. Porque, então você não pode perguntar antes do tempo, porque não havia tempo. Deus é atemporal. Por Deus ser atemporal, modificar, decretar as peças no presente para que o futuro seja como Ele diz. Porque Ele pode, é correto, porém incompleto. Porque Deus reside numa categoria acima da eternidade, que é a atemporalidade. Atemporalidade. Diferença. Porque embora nós vivamos para sempre, nós jamais poderemos subverter a ordem passado, presente, futuro. Né? Destinado segundo a presciência de Deus. Porque Deus vê na frente o que livremente nós decidimos. Essa é a resposta correta, mas a melhor estava preparando... E suas palestras é muito boa, tenho aprendido muito. Muito obrigado. Ainda bem que o senhor entende, porque às vezes eu falei, eu mesmo não entendo. O senhor estava falando sobre a juventude hoje está dentro de uma faculdade, né? E o que eu entendo sobre isso, que eu participei do cristianismo. E o que fazer para essa juventude hoje que está dentro dessas universidades, que não tem um filtrado e até muitas vezes esses jovens, essas pessoas que entram dentro dessa faculdade têm se perdido e até se tornado... Bastante claro que o comunismo ideológico é uma ideologia do Satanás. Tem que deixar claro. Quem deixar claro, justo. Se nós não lidarmos com o comunismo como ele é, uma ideologia do Satanás, a consequência é que nós iremos perder os nossos jovens. E dar respostas inteligentes e articuladas a esses desafios que acontecem. Porque acham que é possível ser cristão e ser esquerdista, por exemplo. É que o inimigo do comunismo é o capitalismo. Não estou falando de economia. O parceiro comercial número 1 do Brasil, no caso do Brasil, na história recente do Brasil, as universidades foram tomadas pelos movimentos de uma determinada forma, tomou o entretenimento, tomou as universidades, e as pessoas abriram para isso, e hoje todo mundo passa por isso. Passa. Ao contrário, o problema é perder os jovens. Eu não posso lhe dizer como o meu coração fica quebrado, triste, eu sou altamente entristecido. Os crentes com os filhos em caminhos totalmente contrários. Porque não deu nome aos bois.
Tem que deixar. Muita gente não entende perfeitamente o que eu estou dizendo, porque acha que eu estou falando de outra coisa, porque eu não estou falando de questão política ou partidária, estou falando de questão que teu filho envolvido com outras coisas. E tudo tem um negócio. Você quer ver um negócio que é um problema? Veganismo. Você conhece algum vegano que não é Cristo? Você vai tirar Jesus do trono e vai botar o papagaio da cara roxa no lugar. Em outras palavras, você vai enaltecer a criação no lugar do Criador. Domínio da linguagem por esse negócio que estão acontecendo. Hoje em dia, você tem menino, por exemplo, se você tem um menino pequeno, se você não quiser que ele esteja já tomado, porque hoje, caminho suave. Se você não comprar e você ensinar o menino, porque quando a gente era pequeno, eu fui alfabetizado por minha mãe, né? Porque o primeiro míssil teleguiado que existiu, qual foi? A chinela japonesa da mãe. Até curva fazia. Mas mamãe me ensinou. Hoje em dia não está assim, né? A cadeirinha na mesa lá da família. E o menino olhava assim para o pai: papai, senta aqui. Aí o pai se levantava: mamãe, senta aqui. Vovó, senta aqui. E eu pensando, desde a criança eu aprendi. Mamãe me ensinou a ler, né? Fui alfabetizado por mamãe. Como é que ela me ensinou a ler? Era assim, ó. Vá, vé, vi, vovu. Não é assim? Funciona? Você sabia disso? Pega a criança, bota a palavra por completo na frente da criança. A criança fica olhando para com Z, o professor não pode corrigir, não. A criança é ensinada pela ótica satânica das ideias de Paulo Freire, litador. Um marmanjo adulto, um bocado de menino de 9 anos, o professor não sabe mais do que esse menino, não. Não, nós temos saberes diferentes, como diz Paulo Freire, com 8 anos de idade, não sabem ler 60 palavras por minuto, nem fazer contas simples de matemática, o que já deveriam saber fazer aos 6 anos de idade, e isso há 4 anos na escola. Em vez de entender que a metodologia não funciona, vai botar a culpa em quem? Na criança do beabá. E se não piorasse isso, se não piorasse, como você vê a situação da criança atacada na capacidade linguística dela na infância, ela não pensa adequadamente. A média de QI do Brasil é 83. Você é mais burro do que a outra metade. Mas QI 83 é um nível assim que, se cair 10 pontos, nós estaremos falando de uma só dominicais começaram para ensinar as crianças a ler, as pessoas a lerem. Vão ter de voltar a fazer isso. Inteligência de vida, projeto de vida. Se você deixa seu menino ir para o negócio daquele ali, depois você não reclame, não. Eu fui. Aí você folheia o material daquilo ali. Pessoal, sem brincadeira. Tem que botar na internet para dizer que a masculinidade é tóxica. Não existe masculinidade. Uma mulher é crime. Excesso de masculinidade é bom. Você, mulher, quer homem com excesso de masculinidade, não é com pouca masculinidade, não. É um problema seríssimo. Outra coisa que eu fui ver, tem uma pessoa lá desses grupos, desses programas de gestão socioemocional. Aí eu fui assistir a tal da Jute. Primeiro vídeo que eu botei, essa Jute tem mais de 1 milhão de seguidores, viu? Triste, você está no inferno. Mas se você ficar alegre, você está no céu. Se o menino está escutando. Então, ou 127:3, que é Salmos 127:3, você entendeu? Com nossos filhos. Aí fica um bocado de homem também mole. Democracia. Um menino desse tamanho, vamos votar. Não é um ditador doido, não. É você saber que se der certo, se der errado, você é o responsável. Então não deixa a coisa desengregar, não. Entendeu? O político mais poderoso do Brasil. É o movimento político mais poderoso do Brasil. Se você um movimento que defende 2% da população que consegue botar a bandeira nos tribunais superiores. Quando é que existe isso? Um homem pode se transformar numa mulher. Um homem não pode ser uma mulher, não pode se transformar. Por mais, não é porque eu não quero não, entendeu? É porque mais uma mulher consegue ser uma mulher masculinizada. Aí você bota uma criança desde a infância, a escola dizendo que homem pode se transformar em mulher, e a criança tendo que repetir aquilo, pensando que não é da racionalidade não, porque racional não é.
é na parte da religiosidade irracional. É uma religião irracional. Meu filho no tempo integral. Pronto. Em vez da destruição ser meio-dia, vai ser o dia completo. Pronto. Aí diga, está difícil? Aí qual é a resposta para o homem? É difícil? É difícil. O que é que eu faço, pastor? Acorde antes do sol nascer. Você, homem, veja como é que seu avô fazia. Veja como é que seu avô, que eu não sei nem quem é, veja como é que seu avô se comportava. Porque naquela época o homem era homem. É isso, tem que defender o que é certo. Todo mundo sabe o que é certo. Aí chega pai cristão, também tem outra coisa. O menino aprende na escola. O homem e a mulher consegue fazer com que a humanidade se perpetue. Essa relação do homem com a mulher não é repetida de nenhuma outra forma. Isso. Aí você diz para o seu menino, você está entendendo, não está? Estou falando de pai bom, pai cristão certo. Você está entendendo, não está, meu filho? Estou. Aí você diz para o menino assim, mas, para você não tirar nota ruim. Não é verdade? Aí o que foi que se descobriu nas pesquisas psicológicas contemporâneas? Induz a criança a ter um comportamento diferente, como marcar na prova o que ele sabe que é errado, para se dar bem. Ele começa a achar certo o comportamento que ele está sendo induzido a agir. Isso se chama dissonância cognitiva. Sustentação é a forma como ele está sendo induzido a agir. Aí o povo faz a pergunta que eu acho mais fácil de responder. Diz assim, pastor, e eu faço o quê? Meu filho, a verdade é a verdade. E se o menino chegar em casa com nota baixa, aí você vai pensar, você tirou nota baixa porque você ficou... Vamos comemorar. Se Jesus Cristo tem algum valor, como é que você não está apto a pagar o preço por ele? Que coisa de valor é esse que você não ensina? Não é? Aí eu não posso fazer isso não. Às vezes na igreja os pais chegam para mim assim, pastor, eu não acho que eu não consigo criar assim não. Então depois não reclama mais não, por favor, que eu vou falar com... Está numa guerra, não está tomando sorvete passeando num parque de mão dada não, com o inimigo não. É guerra, nós somos um... A outra coisa, tem gente importante, vou dizer só isso aqui. Tem gente que chega e diz assim, você sabe, né, pastor, igreja é hospital. Eu digo, que conversa é essa? Tu tem hospital. Que conversa é essa? Que igreja é hospital? Se é hospital, quando você ficar bom, vai embora. Igreja é exército. Isso é a igreja do Senhor. A solução não está no governo não, meus queridos. A solução está na igreja do Senhor. O povo que ora. Imagina o poder que não tem. Inclusive das Assembleias de Deus, já sei que vai ter um bocado de general lá no céu que a gente não sabe nem o nome. Aquelas mulheres, como é que a gente vai ficar amedrontado, irmão? Pode não, irmão. Vamos ser frouxo não. Alguma pergunta mais ou encerrou tudo agora de vez logo? Pai, por pessoas corajosas aqui, famílias determinadas, pais que têm ciência do dever, ciência de que seus filhos são herança do Senhor. Obrigado, Pai, por pessoas mas somos chamados para proclamar o arrependimento para o mundo perdido. Obrigado, Pai, não apenas pelas Escrituras que nos mostram Logos, que se fez homem para habitar entre nós. Obrigado, Senhor, por Jesus, o Filho de Deus que se fez Filho do Espírito, que caminha conosco, que nos mostra o que precisa ser melhorado, Pai. E é no nome do Teu Filho, no nome poderoso, a prática da palavra do Senhor. Boa.